Bom dia a todas e todos. É um grande prazer termos esse evento aqui no IEA, em homenagem ao professor Teixeira Coelho, e termos a participação online de pessoas tão queridas e tão próximas a ele, como Javier Greff, Alfonso Martinel e Jurema Machado. E eu vou passar a palavra para o professor Ari Plonsky, diretor do IEA, para que ele dê início ao evento. Então, agradecendo muito a presença de vocês aqui também. São pessoas todas que tiveram uma relação muito próxima com Teixeira. Então, esse evento tem muito o sentido não apenas de reconhecer a importância intelectual do Teixeira, mas também de falar sobre os afetos, as amizades e aquilo que se desdobrou ao longo da vida dele. Obrigado, professora Lúcia. Eu queria reforçar a palavra certa, não é alegria de receber vocês por causa da natureza do evento, mas o privilégio de ter pessoas que conviveram com o professor Teixeira desde uma convivência familiar, desde o início da sua trajetória, né? É uma filha do professor Teixeira Coelho, pessoas que conviveram intelectualmente, por amizade, dentro da USP, fora da USP, dentro do Brasil, fora do Brasil, na unidade de origem dele, ECA, nas tantas instituições nas quais ele teve um papel muito importante, como o MAC, né? O Martin foi companheiro dele de gestão, quanto aqui no Instituto, né? E a professora Lúcia, representa esse grupo e tantas outras figuras. Eu estava pensando um pouco nesse encontro nosso de hoje, a professora Regina Silveira, que está aí também, que conviveu com ele, eu acho que um bocado de tempo, estava pensando um pouquinho e eu me deparei com uma fala do Jacques Derrida em dezembro também, nós estamos em dezembro de 1995, quando faleceu o mentor dele, Emmanuel Levinas, e essa fala dele é chamada Adeus. Ele trabalha um pouco, né, menciona um pouco esse adeus, que tem vários sentidos, né, o sentido mais habitual que a gente dá, de até logo, né, o sentido que às vezes se dá em alguns países também, França, de que as pessoas quando se encontram falam adeus, né, e finalmente a separação, né, adeus, né, trazendo essa mensagem de que no final toda relação ela termina em adeus, né? Ou seja, ela é inerente a isso. E um outro aspecto da fala do Derrida que me tocou, que eu acho que ele puxou do próprio Levinas, é a ideia de a gente hoje conversará de certa maneira com o professor Teixeira Coelho, mas é uma conversa na qual nós falaremos e não teremos uma resposta dele, né? Então, é uma conversa com ele, mas sem uma resposta direta. E isso me incomodou um pouquinho, essa colocação. Então, eu penso que se ele, infelizmente, pessoalmente, não poderá retrucar, como foi a possibilidade que ele teve quando, em 2015, se eu bem me lembro, ele recebeu o título de professor emérito da ECA, né, em que ele, vamos dizer assim, depois de ouvir as várias falas, ele pôde dizer que a mensagem que ele deu foi de que ele estava saindo do presente e indo para o futuro, se eu bem me lembro, essa foi a mensagem, né? Eu penso que há várias pessoas, essas que a Lúcia mencionou e todas que estão na programação, e que responderão por ele, né? Ou seja, de certa maneira, não é uma fala que cada um fará sem resposta, mas será uma resposta diferente, uma resposta de pessoas que
de certa maneira, foram influenciadas por ele e que, portanto, ao fazer os seus comentários, também estão trazendo um pouco o professor Teixeira Coelho nas suas falas. Então, será um diálogo diferente da outra homenagem que ele recebeu em 2015, mas, de certa maneira, eu acho que a gente poderia chamar isso de um diálogo também, né, com pessoas que o apreciaram, que se nutriram da relação dele com ele, que certamente também contribuíram para ele. E agradecer mais uma vez, em particular, Bruna, você por estar conosco. Eu agradeço a vocês. E representando, então, a família mesmo, né? E desejar, então, uma jornada que seja uma jornada de homenagem e também de reconhecimento, e também uma jornada em que, como sempre era nas conversas com o Teixeira Coelho, que eu lembro de várias, né, que a gente saía profundamente enriquecido. Então, eu tenho certeza, né, e reforço, né, os votos de que saiamos todos enriquecidos ao final dessa jornada. Lúcia, muito obrigado por organizar. Eu lembro que a gente conversou, né, e você estava ainda na direção do Centro Maria Antônia, etc., mas você falou, esta responsabilidade eu assumo sem dúvida. Muito obrigado. Obrigada, Li. Eu ia pedir agora, antes que a Bruna fale umas palavras, que o professor Martin Grossman leia um texto que foi escrito pela professora Brasilina Passarelli, que é diretora da ECA, que não pôde estar presente, e enviou um texto, porque a ECA foi a casa primeira do Teixeira, né? Bom dia a todas, a todos aqui presentes. Suas palavras, Ari, vêm ao encontro dos nossos sentimentos hoje, né? E eu acho que são eternos, né? Ao Teixeira, porque ele é um guia como amigo, como colega, né? Assim, como professor, né, da universidade e pesquisador do IEA, né? Mas também como grande intelectual que ele foi, né? E então, Lúcia me pediu para que eu lesse esse texto, né, enviado pela nossa diretora, Brasilina Passarelli, que infelizmente não pôde estar presente com a gente essa manhã, e então farei. Em nome da Escola de Comunicações e Artes, né, uma vez também que somos da ECA, né, eu acho que isso também é apropriado, uma vez que é a primeira casa, né, como a Brasilina vai dizer aqui. Então, em nome da Escola de Comunicações e Artes, primeira casa de Teixeira Coelho, nesta universidade, quero dar as boas-vindas a todos e a todas que hoje aqui se reúnem para homenagear esse grande intelectual brasileiro, cuja perda é tão sentida por nós, por todos nós. Quero inicialmente cumprimentar e agradecer o Instituto de Estudos Avançados, na figura do seu diretor, professor Guilherme Ari Plonsky, pela parceria nessa homenagem oportuna e tão merecida. Agradeço também a todo o empenho e dedicação da professora Lúcia Maciel na organização cuidadosa desse encontro. Mais do que rememorar uma trajetória brilhante, esse simpósio segue a tônica de sua vasta obra ao refletir sobre as perspectivas e os desafios para os campos da cultura, das artes em nosso país nos próximos anos. 16º professor emérito da História da ECA, Teixeira Coelho é reconhecidamente um dos mais importantes pensadores da arte e da cultura do Brasil, autor de uma obra que transitou por diversos campos do conhecimento. Na ECA, entre tantos feitos, lembro da criação, nos anos 80, do Observatório de Políticas Culturais, voltado às questões das políticas públicas culturais, sendo a primeira referência a esse tipo de instituição no Brasil. A inovação, aliás, sempre foi uma característica presente tanto em suas pesquisas e quanto em suas experiências de gestão em instituições culturais. Em mais de 5 décadas de uma incansável trajetória intelectual, Teixeira Coelho teve um papel fundamental na formação de gerações de agentes culturais e pesquisadores brasileiros. Que o dia de hoje seja uma oportunidade de celebrar o seu legado e pensar sobre o futuro. Um excelente simpósio a todos e a todas, e meu muito obrigado.
Brasilina Passarelli. Obrigada, Martin. Obrigada, professora Brasilina, pelo texto, pelas palavras. Bruna, passo a palavra para você. Obrigada, Lúcia. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a você, Lúcia, Nayene, ao Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu gostaria de ter feito uma homenagem a ele mais cedo, mas acho incrível que ela esteja acontecendo agora. Eu fui surpreendida por vocês, na verdade, sabendo dessa coisa que já estava pronta, e fiquei muito feliz. Acho que num ano tão turbulento, né, tantas coisas importantes aconteceram, a gente teve essa perda enorme. E eu fiquei tentando escrever alguma coisa incrível à altura, o que fizesse sentido a vocês, que conviviam com ele numa esfera diferente da minha. E não consegui. Não consegui, na verdade, eu acho que eu tenho muito mais a aprender com vocês sobre quem era o meu pai profissional, e posso contribuir com algumas pequenas historinhas e coisas do nosso convívio, que era muito intenso, sempre foi muito intenso. Com meu pai, eu viajava todos os anos, ele, quando ia dar aulas a Alphonse, em Girona, eu sempre ia com ele, passava o mês praticamente. E são coisas que moldaram completamente quem eu sou. E tudo que eu conheço, que é tão vasto, com as coisas que eu conheci através dele, que é um privilégio enorme mesmo. E que eu nunca... Não sei se eu consegui agradecê-lo por isso. E às vezes eu fico pensando que, no meio dessa turbulência que a gente está vivendo, e quase numa distopia, às vezes eu fico achando que foi um momento elegante de ele se retirar. Eu acho que ele ficaria muito decepcionado com tanta coisa. E ao mesmo tempo, ele se retirou fisicamente, mas continuará aí. Eu acho que agradeço vocês antecipadamente por levarem a obra dele adiante, que ela sempre esteja viva, sempre estará. E acho que basicamente isso. Depois talvez eu fale mais um pouquinho. Mas muito agradecida, muito feliz pelo que vocês organizaram. Obrigada. Muito bom ouvi-la, Bruna. E acho que o sentido muito desse evento, né, dessa homenagem, é não apenas essa primeira parte, acho que está reservada muito a pessoas que têm essa proximidade, trabalharam com ele, mas a parte da tarde, acho que o sentido é mesmo de uma discussão em torno da obra dele, mostrando a potência do devir, né? Então, acho que não tem um caráter memorialístico no sentido de que é uma coisa que se interrompe, mas muito pelo contrário, é uma coisa que se joga para o futuro como era ele, né? Acho que não faz sentido. O Teixeira não tem, a gente não consegue pensar numa coisa voltada ao passado, né? Eu acho que ele tem um sentido do devir e é uma obra muito potente, como imagino que as falas da tarde mostrarão, né? Então acho que esse sentido é um sentido que tem coerência com aquilo que ele foi, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Então te agradeço muito. Eu também vou falar algumas palavras. Eu confesso que eu estou um tanto emocionada, não está sendo muito fácil. Mas eu queria especialmente agradecer, além das pessoas que estão aqui, que foram orientando, os alunos, etc., mas especialmente o professor Celso Favaretto, que está aqui, que era uma pessoa muito próxima a ele, a professora Regina Silveira, a professora Maria Cristina Barbosa de Almeida, e o Marcos Cusiol também, que teve uma convivência muito próxima a ele, né, aqui no Instituto de Estudos Avançados, enfim, no Itaú Cultural. Então, muito bom tê-los aqui presencialmente, né? Nesse momento também que os encontros presenciais voltaram a ser interrompidos. Também agradecer muito ao Marcos Buqueride, que está aqui, que fará uma fala, assim como os professores Javier Greff, que está na França, professor Alfonso Martinel, em Girona, na Espanha, professora Jurema Machado, que está no Rio de Janeiro. Então, muito obrigada. A Rejane, já estou vendo que está ali, que fará uma fala na parte da tarde. Obrigada, Rejane. Então, eu escrevi um bem pequeno texto, porque fiquei com medo que as palavras me traíssem, né, sem escrevê-lo. Bom, nesse dia dedicado a homenagear Teixeira Coelho,
de celebrar sua profícua obra, sua ação destacada em tantos campos, de nutrir afetos, promover encontros e gestar o devir, eu dou boas-vindas ao nosso início de encontro. O título do evento que nós escolhemos, Elogio à Invenção dos Próprios Fins, tem relação com um dos filmes de Godard, Elogio ao Amor, cineasta que fascinava Teixeira, a quem citava recorrentemente em suas aulas e textos, e ao campo da política cultural, cuja meta, segundo Teixeira definia, é a criação das condições para que as pessoas inventem seus próprios fins. Forma de reivindicar o exercício permanente da liberdade como perspectiva ética. A arte era a força motriz da obra de Teixeira, talvez da sua vida. A arte como uma maneira de pensar o mundo, de criá-lo. Cultura é a regra, arte é a exceção. Novamente Godard a inspirar Teixeira. A arte é o modo do pensamento selvagem, escreveu ele. Ou ainda, a arte é um salto no escuro, ou não é. Palavras retiradas de seu livro Arte e Utopia. Teixeira sustentava um pensamento que questionava seus próprios fundamentos e promovia o exercício experimental da liberdade. A inquietação o movia, olhar sempre a partir de outro ponto de vista. Ouvi-o dizer isso muitas e muitas vezes, em muitas aulas, em muitos encontros. Sua produção teórica, crítica, cultural e artística desdobrou-se em muitos campos e segue potente, projetando-se para a frente. O que faz toda a arte não é nos colocar além do momento presente, questionava a partir de Thomas Mann. Foi um enorme privilégio tê-lo tido como orientador e como interlocutor de inquietações que compartilhávamos, do prazer de falar sobre autores e obras, sobre a universidade, sobre a cultura e a arte, sobre a vida. Sinto sua falta. Finalizo com um pequeno trecho retirado do livro de Balzac, a obra-prima ignorada, que Teixeira traduziu e escreveu pós-fácil. Abro aspas. O fascínio que senti deve ter se originado no reconhecimento imediato de que a novela toca no nervo mais sensível da arte, sua relação com a vida de quem a faz, também a relação da arte com a vida de quem a recebe, e que é uma relação de substituição, alternatividade, causação ou continuação. A arte no lugar da vida, a vida no lugar da arte, a arte gerando vida, vida como fonte da arte. Uma vida, também, a arte eliminando a vida, a arte ignorando a vida. A questão mais importante da arte, por vezes, a questão mais importante da vida. Eu passo a palavra, portanto, agora para a Nayene, que vai fazer uma breve leitura das biografias dos nossos convidados da manhã. E, em seguida, passamos a palavra ao professor Alfonso Martinel, que vai falar algumas coisas e vai mediar essa mesa virtual, né? Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês nessa manhã. A gente vai ter agora a palestra do professor Alfonso Martinel, diretor da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Cooperação e professor titular da Universidade de Girona. Danilo dos Santos Miranda, diretor regional do SESC São Paulo, do estado de São Paulo. Jurema Machado, arquiteta e urbanista, consultora na área de projetos, formação e gestão do patrimônio cultural. Marcos Buchried, diretor do Instituto de Biociências da USP, coordenador do programa de eixos temáticos vinculado à reitoria da USP. No IEA, é coordenador do programa USP Cidades Globais. E o professor Xavier Greff, professor de Economia da Universidade Paris I, onde preside o programa de pós-graduação em Economia das Artes e o Comitê Nacional para o Emprego Artístico na França. Obrigada. Professor Alfonso, a palavra é do senhor. Bom dia. Antes de tudo, um abraço pendente a Bruna e a João. Se vocês me permitem, vou tentar falar pouquinho em português, como resultado da minha relação com o professor. Espero não maltratar muito a língua. Muito obrigado pelo convite para participar neste evento, o que é
para mí una grande honra poder estar con vocês nesses momentos lembrando ao professor Teixeira. Depois de algunos anos de práctica en gestión en políticas culturales na España, a miña grande preocupación era a consolidación democrática do noso traballo en execución das políticas, das novas políticas, e para iso era necesario contribucións teóricas e disciplinares adaptadas ás realidades da gestão cultural. Naquele momento, Eduard Delgado, un grande especialista en políticas culturais en Europa, que infelizmente nos deixou, me levou un libro en portugués de un profesor de la USP e me disse: olha este traballo que certamente você vai gostar. Este libro era o famoso Dicionario Crítico de Políticas Culturais. A partir desta obra, muito importante no seu momento, convidei o profesor Teixeira para dar aulas no mestrado que eu dirigia na Universidade de Girona. A partir de aquí, nosa colaboración só foi aumentando nos diferentes encontros e intercambios que tuvimos practicando e, finalmente, en el curso de especialización cultural en Itaú Cultural. Teixeira me situou como personaxe no primeiro capítulo do seu romance Historia Natural da Ditadura, onde relata com uma precisão meticulosa uma viagem comum a Portbou, perto da minha casa, onde visitamos o memorial e a sepultura de Walter Benjamin. Me lembro que ele não tomou anotações naquela viagem. No entanto, ele relata no livro detalladamente nossas longas conversações em uma peregrinação por um território de fronteiras. Nossas conversas sobre os efeitos das ditaduras foram um vínculo para construir nossa amizade. Durante estes intercâmbios, fomos construindo uma complicidade intelectual. A complicidade é imprescindível para o trabalho cultural num ambiente de liberdade sem submissão nem formalidade, onde compartilhar ideias, valores e vivências dá sentido à cooperação. Assim, a gestão cultural é um conjunto de complicidades a favor da criatividade e da liberdade. Mas o que nos unia naquela viagem a Portbou foi o intercâmbio de reflexões e vivências sobre os autoritarismos do século XX, que nós dois vivimos personalmente em diferentes países, em diferentes continentes, tão atual em alguns comportamentos políticos na contemporaneidade. Por esta razão, é tão importante para mim a presença como personagem neste romance que caminha entre a ficção e a realidade. Com naturalidade, ele coloca na boca dos personaxes as inquietudes pela liberdade humana. Bom, depois desta aventura em português, vocês vão me permitir continuar em espanhol. Teixeira llega a las políticas culturales sobre un concepto de cultura y arte desde las humanidades. La mayoría de personas que reflexionaban en aquellos años en políticas culturales o venían de la política o venían de la gestión. Y pocos habían que lo hicieran desde esta posición. Tampoco era un académico al uso. Como alguien ha dicho y aquí, Teixeira era un intelectual. Yo creo que era casi el único intelectual que conozco, el intelectual de las políticas culturales. Y esta posición intelectual le daba una libertad, una distancia importante que ahora no es al uso, porque ahora pues, muchos pensadores están sujetos a otros tipos de influencias, ¿no? Pero esta idea de una libertad de opinión, sobre todo en esta función de la cultura en los estados modernos, ¿no? Y esta libertad cultural, la no injerencia, la no censura, que todo esto le llevó
a finales del siglo XX, principio del XX, a dar un paso muy importante en relación con los derechos culturales, que era una gran preocupación, cómo se ponen en práctica estos derechos culturales. Teixeira era una persona que, como decía antes yo en su romance, le gustaba trabajar en los límites, en las fronteras de los conceptos. Siempre forzaba los conceptos. Siempre buscaba una nueva definición del concepto, una nueva precisión. En uno de los últimos libros, ¿no? A Cultura, a Utopía Final, también nos vuelve a hacer una relación de conceptos, de reflexión de los conceptos. Esta idea que los conceptos no están definidos para siempre, ¿no? Lo que otro autor habla de los conceptos viajeros, que van evolucionando y se van adaptando. En este último libro de Cultura, Utopía Final, él nos reflexiona sobre algunos conceptos que son para entender lo que está viniendo encima, los cambios que se está dando en el mundo de la cultura. Compartimos 11 años del curso en Itaú Cultural y compartimos casi 6 o 7 años en el maestrado en la Universidad de Girona, que él cada año venía, pasaba unos días con nosotros, siempre en el invierno europeo, con mucho frío, y que impartía sus clases, ¿no? Y el recuerdo que tienen todos los alumnos que pasaron por este maestrado es enorme porque es un profesor que deja huella. También es un profesor que no busca el consentimiento y la conformidad del alumno, sino que es un profesor que siempre intentaba crear una cierta incomodidad, porque creía que esta cierta incomodidad es la que hacía pensar, hacía reflexionar, hacía buscar nuevas formas de intervención. Esto ya se ve en sus obras como El cerebro en la mano, es decir, que busca siempre intentar forzar un poco la situación más allá de lo que es la convención, de lo que es la cultura, de lo que es las políticas culturales en el mundo contemporáneo. Creo que en ese sentido, Teixeira, esta posición de intelectual, esa posición crítica, era un elemento fundamental para entender su obra y entender su práctica. Como profesor dejó una huella importante. Sobre todo, no os conforméis en un concepto, intentad adaptar este concepto de acuerdo con las realidades de este contexto. Y era una realidad constante y, sobre todo, no contentarse con ciertas posiciones en las políticas culturales. Las políticas culturales son unos instrumentos para la gobernanza cultural, pero no son un fin en sí mismo, son unos instrumentos. El fin en sí mismo siempre era la cultura, el ser humano, la libertad y todos los valores fundamentales. Nuestra relación fue, como digo, muy intensa, con mucha influencia mutua, y el día a día de los 11 años en el curso de Itaú Cultural nos llevó unas conversaciones en el lobby del hotel donde yo residía. Cada año pues hacíamos unas conversaciones que en uno de los últimos WhatsApps que me escribió me decía que encontraba faltar, después de tan tiempo de la pandemia, estas conversaciones en el lobby del hotel. Estas conversaciones que cada 2 meses, cuando yo venía a Sao Paulo, representábamos. Esta idea de la cultura como una larga conversación, que ya se ha dicho y que lo repite, es una idea importante. Es decir, esos temas requieren complicidad, decía antes yo, requieren conversar, quieren profundizar y no quedarse en la, diríamos, en la etapa, diríamos, emergente de la gran rapidez con que están haciendo las cosas o cuando están corriendo las cosas en este momento. Pedía tiempo. Pero por otro lado, y a mí, y aquí ya perdí un poco, porque fueron estos últimos años con la pandemia que no tuvimos tanta relación, creo que el gran ejercicio de este profesor en estos últimos años es cuando se dedica a la e-cultura, se dedica a todo lo que va a ser después de la cultura digital, a todo lo que representará
las nuevas formas de la cultura. Yo creo que aquí yo ya no lo seguí, porque ya no seguí, pero aquí él hizo como una apuesta a algo que es muy importante, que la cultura se estaba cambiando, las formas culturales estaban cambiando y que nos adaptábamos o nos quedaríamos atrás. Creo que en ese sentido aquí Teixeira fue un gran precursor de lo que abrió en estas últimas publicaciones, abre una cantidad de temas enormes para plantearnos la gente que nos interesa, políticas culturales, la gestión de la cultura o la cultura como fenómeno o hecho humano. En ese sentido, lo vamos a encontrar a faltar porque personas como él son imprescindibles. Yo personalmente, la verdad es que lo noto a faltar cuando veo que no podemos intercambiar un correo o un comentario y sobre todo no me puede enviar su gran admiración por este grafista del país, El Roto, ¿no? Que me enviaba cuando salía, me decía, yo no compro El País, yo compro El Roto, ¿eh? Y luego leo El País, ¿eh? Y luego leo El País, porque consideraba que El Roto con sus cómics, con sus grafismos, era un gran filósofo, era el gran filósofo. Y recuerdo los ejercicios que ponían los alumnos con un dibujito de una viñeta de Roto y les hacía un comentario para que reflexionaran, ¿no? Esta idea de aprovechar estas posibilidades era una de sus favores. Y sus clases es que nos quedábamos cada día en las clases y nunca eran iguales, siempre había algo nuevo y sobre todo siempre había algo que provocaba a los alumnos a reaccionar, y algunos alumnos quizá no lo entendían en sí, pero provocaba porque era este trabajo en las fronteras de la cultura y del arte, donde uno quiere forzar mucho más, porque creo que es la forma que avanzamos los humanos en el arte y en la cultura. Una cuestión final que me parece fundamental es que su forma de entender las políticas culturales, su forma de entender la diferencia entre cultura y arte, como cultura como proceso social y arte como proceso creativo. Entonces, esas aportaciones creo que dan mucho juego y espero que en la academia, en los nuevos doctorados, se investigue mucho más su obra, porque su obra deja una señal importante en lo que fueron las políticas culturales de final del siglo XX a las que son ahora en el XXII. Bueno, nada más. Muchas gracias por su atención. Estoy muy contento de estar aquí y sobre todo voy a intentar moderar esta mesa que se ha configurado a partir de los profesores. Voy a convocar a los profesores por orden de que salen en el programa. No sé si los organizadores lo habían pensado así o no, pero si les parece, pues si pueden hablar unos 15 minutos, 20 minutos, y luego supongo que alguien de la organización va recogiendo las preguntas y las podemos trasladar. En primer lugar, voy a dar el paso a Xavier Greff, que es profesor de la Universidad de París. Xavier Greff nos acompañó en estos años en el curso de Itaú, bueno, y en la Universidad de Girona también. Es un profesor que triangulamos con Teixeira, en el sentido que nos encontramos en Sao Paulo. Él venía cada año a impartir sus clases, también venía a Girona, y seguimos esta relación, esta amistad y relación intelectual, esta complicidad que creo tan importante en el tema de la gestión de la cultura y las políticas culturales. Bien, Xavier Greff, tienes la palabra. Bien, muchas gracias, Alphonse. Permítame comenzar diciendo que yo soy muy honrado de estar con ustedes para este homenaje a José Teixeira. Y como ya Alphonse lo dijo a usted, lo conocí probablemente mucho más tarde que unos de ustedes, hace 12 años, 11 o 12 años, cuando lo encuentro en Barcelona en una ponencia que Alphonse había organizado
y en esta misma ocasión fue presentando, si yo me recuerdo bien, su diccionario sobre las políticas culturales al público. Y después, con Alphonse, me invitó a participar al curso de los gestores culturales de Itaú Cultural cada año cambiado el programa y el tema de la presentación de tal manera que los intercambios y las conversaciones pueden desarrollarse. No era una duplicación perfecta, era un poco más sofisticado. Y en el mismo tiempo ha venido varias veces en Francia, hablaba perfectamente francés, como ustedes probablemente lo saben, y ha participado a defensa de tesis, ha participado a ponencias, lo he hecho viajar en diferentes museos de Francia y yo tengo que decir uno que era muy importante porque yo creo que el MASP en Sao Paulo se ha reorganizado tomando en cuenta unas innovaciones del Louvre-Lens, el Museo del Louvre que está, la brancha del Louvre que está en el norte de Francia, en la ciudad de Lens. Y yo quiero recordar todo ese percurso, no por vanidad, pero para decirle que he tenido la oportunidad grande de disfrutar de la inteligencia, de las calidades intelectuales de José durante todo este tiempo. Y para mí fue una experiencia muy, muy grande. Yo voy a hablar un poco, si usted me lo permite, un poco mucho del profesor y al fin un poco más del hombre. Yo quiero empezar por el profesor, porque esos 10 años de colaboración han sido un tiempo no solamente de fermentación intelectual, pero como Alphonse lo dijo antes, de estabilización de unos conceptos para ir más adelante. Y eso es muy interesante. José era muy abierto. Y yo quiero insistir sobre eso porque él venía de la filosofía, de la estética, de la historia del arte, y yo venía mucho más de la economía política dura, de la macroeconomía, de la microeconomía, y entonces la cultura no es un campo de vinculación muy fácil para estas disciplinas. Yo me recuerdo siempre de cuando la estética y la economía política han sido creadas eran realmente dos disciplinas ortogonales en un sentido, absolutamente ortogonales. Pero era muy interesante y yo voy a subrayar dos debates que hemos tenido. El primero durante los primeros años de nuestra cooperación y el segundo durante esos malos años del COVID y definitivamente muy malos años después. Primero, yo quería decirle una cosa siguiente. Lo que era muy interesante en la personalidad y la capacidad de investigación de José era que sabía hacer la buena parte entre, por al menos de mi punto de vista, la crítica de los economistas y el reconocimiento del interés de la economía política. Cuando hemos empezado los cursos, y Alphonse estaba aquí, el debate económico muy importante que se había desarrollado desde hace 20 o 30 años era de saber si podíamos tener una economía de la cultura. Y naturalmente es muy difícil porque si se considera, yo no tomo la diferencia entre arte y cultura como un problema aquí. Alphonse lo ha dicho muy bien antes, yo tomo esta visión del problema, de la creatividad a los comportamientos.
Cuando hemos empezado esas discusiones, la tendencia era de decir, bueno, es imposible de hacer, por lo menos para los economistas, un análisis de la cultura como un fenómeno económico si empezamos con lo que ustedes, los hombres de la cultura y de la historia del arte, llaman el valor intrínseco de la cultura. Porque ese valor intrínseco es muy difícil de medirla, es muy difícil de fijarla y entonces es muy difícil de agregarla. Pero si ustedes toman los valores extrínsecos de la cultura, como el turismo, la contribución al urbanismo, cosas como aquellas cosas, será mucho más fácil. Entonces, el centro de gravedad de la economía de la cultura ha sido siempre sobre los valores extrínsecos y menos sobre los valores intrínsecos, tales como la creación de empatía y el hecho de hacer una sociedad en un sentido. Pero lo que era muy interesante para José y para mí, pero compartimos absolutamente la misma posición sobre eso, era que si el mainstream económico hacía un error privilegiando solamente los valores extrínsecos, tenía que encontrar de toda manera una aprehensión rigurosa, aún mismo racionalista, de la dimensión económica de la cultura. Y siempre hemos tratado de tener el equilibrio entre esos dos polos, el de los valores, el del valor intrínseco y el de los valores extrínsecos. Y fue interesante, pero el problema es que todo el movimiento económico era en favor de la instrumentalización de la cultura a través de la preeminencia de los valores extrínsecos. Y yo voy a darle un ejemplo. Cuando hablamos del valor intrínseco, bueno, podemos hablar, y yo volveré un poco más tarde sobre el segundo punto, de la empatía entre los ciudadanos, por ejemplo. Podemos hablar de la contribución de la cultura a la creatividad. Y ese tema de la creatividad hoy es el más importante, porque en una sociedad que se pretende creativa, y casi todas las sociedades se presentan como creativas o deben considerarse como creativas, se puede decir, bien, la creatividad artística es una categoría de la creatividad y entonces se puede tratar de la creatividad artística como se puede tratar de otras formas de creatividad. Y, por ejemplo, muchos artículos, muchos libros en todo el mundo, en Japón, en China, en los Estados Unidos, tratan hoy de enseñar que los artistas son personas interesantes porque expriman una forma de creatividad que puede destilarse y diseminarse en todas las ramas de la economía. Y en un sentido, todo el mundo puede ser un artista. Pero hay una frontera y el problema que era muy interesante para José era de encontrar dónde estaba la frontera o dónde estaba la delineación entre una creatividad artística y todas las otras formas de creatividad. Y probablemente con él hemos trabajado un poco, no mucho, porque al curso para los gestores eso era un aspecto relativamente limitado, pero presente. Hemos trabajado sobre esta idea que una creatividad puede ser un poco metafórica o no, pero cuando es metafórica, seguro que es un poco la creatividad artística. Es un poco la famosa, una descripción de Arthur Rimbaud, cuando él decía que hay que dar colores a las palabras. Eso enseña que aquí hay un desafío muy, muy interesante. Y entonces, sobre este primero, sobre todo, lo que yo quiero resumir es decir que
y yo encuentro las conclusiones de Alphonse, es que realmente tenemos un equilibrio en el pensamiento de José que toma en cuenta todas las cosas que existen, aún mismo si no le gustan tanto, pero para ir más adelante. Y eso fue muy interesante. Un segundo debate que yo quiero subrayar aquí, que es más preciso, era un debate que hemos tenido juntos porque trabajamos en paralelo, no sé exactamente en español, que en paralelo sobre el mismo sujeto, él en un libro que se llamaba Signs and Wonders, yo no sé si ha sido publicado en un otro idioma, pero lo he leído en inglés, y el otro sobre un trabajo que va a publicarse en Francia ahora sobre los artes en la sociedad creativa. Y el problema era el siguiente. Para José, el problema era, ¿es el arte digital un arte? ¿O es el arte numérico un arte? Y para mí era un poco diferente. Para él, el problema, pero lo que era interesante fue la conversación, no fue las diferencias del todo, no tenía tantas, sino variaciones en las formas. Para él, y lo ha escrito muy bien en este libro, toma el ejemplo de lo que él llama el ojo electrónico o el ojo de nombres, que hace que lo que vemos no es más lo que queremos ver o de lo que queremos hacer la experiencia, pero lo que es dado para nosotros en un sentido. Y hay páginas, eso lo ha publicado, entonces es fácil de leerlo. Hay palabras muy, muy fuertes donde él explica que hay una gramática en un sentido de la imagen numérica que nos hace menos y menos reflexivos. Yo tenía un otro acercamiento porque yo venía de la economía pura es mucho y dura es mucho también, pero de la economía, y mi problema era de entender cómo a través de las diferentes revoluciones tecnológicas que vivimos durante los últimos años, el concepto de demanda cultural o de consumidor cultural ha cambiado. Y lo que yo he visto es que hemos pasado con la primera revolución, la de la reproducción de los sonos y de las imágenes, de la visión idealista del ciudadano que es el objeto de la política cultural, al cliente. Y con la otra revolución tecnológica, que es la revolución de la numerización, de la visión de un cliente que tiene todavía un poder de elección más o menos, a un portador de datos o a un prisionero de sus propios datos que va a consumir solamente lo que los otros han definido para nosotros a partir de nuestros datos anteriores. Y eso es muy interesante porque el resultado es la falta de reflexividad también. Es decir, que a través de la cultura no vamos a tratar de entender los otros y nosotros, sino a hacer lo que está pedido por poderes que nos escapan. Y yo me recuerdo de una discusión antes de un convenio, una conferencia que José había organizado en Alemania, en la Universidad de Stuttgart, pero en septiembre de 2021, pero no pudo venir para razones que ustedes pueden entender muy bien. Teníamos una conferencia, una ponencia junta con
otros académicos de Alemania y con investigadores y con personal del arte electrónico en una ciudad que es muy importante para eso, en Europa, de toda manera. Y no hemos podido concluir estas cosas, pero hay una frase, no sé quién la ha escrito, pero que resume muy bien esta preocupación de Rosset. Y en un sentido, el resultado o la avanza que podemos tener es la técnica nos reúne más y más en un sentido, pero la tecnología nos aísla más y más. Y eso es muy importante. Esa contradicción intrínseca al mundo digital entre una visión de participación más o menos ruidosa, joyosa y todo, y una esencia mucho más pesimista. Y eso ha sido realmente un campo de investigación durante los 3 o 4 años donde José va a faltar mucho, muchísimo, porque de mi punto de vista era enfrente de este debate. Primero porque tenía los recursos intelectuales, eso es evidente, pero sobre todo porque tenía también la apertura para agregar los que otras personas de otros campos podían encontrar de su propio lado. Yo tengo que decir una cosa, he tratado de leer la semana pasada pasajes que han sido escritos en Brasil sobre José, y he leído un pasaje que ha sido tomado varias veces sobre YouTube, donde se dice José Teixeira era un hombre de su siglo. Pero para mí no es suficiente. Era en el mismo tiempo un hombre del siglo de las luces y el hombre del 21. Y es para eso que la palabra que Alfonso ha utilizado y que yo he escrito también, yo pensé utilizarla también, la de conversación es muy importante, porque la conversación es exactamente lo que la tecnología no le gusta tanto. Bien, ahora he hablado mucho yo voy solamente a decir 5 minutos sobre... 5 minutos, sí. Sí, 5 minutos. Pero bueno, yo quiero decir una cosa que va a ser rápida. Antes de conocer José, yo no conocía bien Brasil, no del todo. Conocía varios otros países para la tesis en los Estados Unidos, la España y todo, y la Inglaterra con mi esposa. Bien, pero yo no conocía Brasil, solamente 2 cosas. Cuando yo era muy joven, yo era ya futbolista, y yo me recuerdo de la Copa del Mundo de 58, porque era la televisión en negro y blanco, no se veía muy bien, pero se veía jugadores que venían de una otra parte del mundo que se llamaban los magos brasileños. Y yo me recuerdo muy bien de eso. Yo tengo un segundo recuerdo de Brasil de antes, era cuando yo era estudiante relativamente joven en la Sorbona. Un día hemos tenido un profesor que se llamaba Celso Furtado, que ustedes deben conocer más o menos, que venía del Brasil y que hacía los cursos con una pasión y una dignidad fantástica. Y es exactamente esa pasión y esa dignidad que he encontrado en la personalidad de José. Y yo tengo que decir que a través de José yo he disfrutado de un maestro muy entrañable en Brasil. Me ha explicado todo, me ha hecho encontrar
muchas personas, me ha hecho entender su país, su riqueza, sus dramas y su dignidad. Pero tenía que empujarlo un poco para saber. Yo no me acuerdo que la primera vez que lo encuentro, he hablado del CESC a él, porque yo tenía una estudiante que hacía una disertación sobre eso, y era un sujeto apasionante. Pero después era un poco escéptico, pero después me dijo, sí, tú vas a visitar todos los CESC que quieres, y cada año yo visitaba un CESC más en Sao Paulo, y he visitado 7, 8, y todo eso era muy interesante y realmente mucho más que simpático. Es para eso que, usted sabe, perdóneme, yo empiezo a hablar en francés porque yo tengo que ir rápidamente, pero cuando volvemos un poco viejos, como Alphonse, y hay cosas que cuentan menos y menos y cosas que cuentan más y más. Y la amistad y la inteligencia de José va a faltar más y más. Gracias, Alfonso. Muchas gracias, Xavier. Muchas gracias por tus palabras. A continuación va a intervenir Marco Silveira Buqueriche, profesor del Instituto de Biociencias de la Universidad de Luspi, creo. Creo que está en la sala. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, eu conheci o Teixeira somente há 5, 6 anos atrás, então eu não tenho acesso a esse homem que foi, né, e esse intelectual que foi colocado aqui. Eu não tive o seu privilégio, Bruna, de viver com ele tanto tempo. De uma certa forma, eu acredito que eu represente aqui o Marcos Cusiol, a Lúcia e o grupo que nós tivemos aqui, Martin Grossman, né? O grupo que nós tivemos aqui, que foi o grupo de humanidades computacionais, que foi uma visão foi nesse contexto que eu conheci o Teixeira, né? O Teixeira como um intelectual que vai além dessas questões que são colocadas como as questões da cultura e mergulha, inclusive, na ciência. Eu represento também o Manuel, né? Também do nosso grupo, da física. O Teixeira, no grupo de humanidades computacionais, ele decidiu trazer pessoas, convidou pessoas, e eu sou uma delas. Eu sou biólogo, sou cientista, né, de profissão, e aspirante, com uma aspiração a querer ser intelectual, e por isso vim aqui por intermédio do Martin Grossman, né? Entrei no Instituto de Estudos Avançados e tive realmente o privilégio enorme de conhecer o Teixeira, por quem eu me apaixonei, o intelectual pelo qual eu me apaixonei profundamente e praticamente não perdia as reuniões do Humanidades Computacionais, porque as discussões eram realmente sensacionais, né? A Regiane Cantoni também, que está aqui, que vai falar à tarde, também pertencia ao grupo. Bom, o Teixeira intelectual, ele está numa categoria que eu chamo de neopolímata, né? Ele já não era mais alguém que se dedicava só à arte, quando eu conheci, mas alguém que estava preocupado com o futuro da humanidade. E essa preocupação do futuro da humanidade, ela tem a ver com... essa foi a minha interpretação do que eu entendi das minhas conversas com o Teixeira, da interação que eu tive com ele. A preocupação dele era que o computador, e tem a ver com o livro, inclusive, que ele ajudou a editar, que é do Ray Kurzweil, né? Que chama-se A Singularidade. Então, eu entendi o Teixeira como alguém muito preocupado com a chegada da singularidade. A singularidade, para quem não conhece, é o momento em que a computação, os computadores,
vão se tornar mais inteligentes do que os humanos, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. E os escritos que eu tive mais acesso, que eu olhei mais, o Teixeira, A Máquina Parou, né, o E-Cultura, eles estão nesse domínio da preocupação de que a criação do próprio ser humano, que é a computação, ela faça essa transcendência para a singularidade. E aí ele nos chamava, o Manuel e a mim principalmente, que eu acho que são mais das áreas de ciências, para discutir questões, por exemplo, uma questão que ele gostava muito de discutir comigo é a questão sobre a inteligência das plantas, né, que eu trazia essa ideia de que as plantas possuem inteligência, possuem consciência e até cultura, se nós esticarmos o termo, talvez a gente possa dizer que existe até cultura. Então, é um neopolímata. Eu, como sou um pouco mais velho, eu sempre me senti como alguém que era uma espécie de orientado do Teixeira, em coisas, em detalhes, às vezes, como, por exemplo, eu resolvi fazer uma tradução de um dos contos do Jorge Luiz Borges e mandei para ele. E aí ele leu e discutiu comigo e falou, não, você precisa tomar cuidado, porque a viúva do Borges é muito perigosa, ela não gosta que... Né? Mas ele lia as coisas, ele discutia as coisas com profundidade. Eu fico com um débito com ele, nós discutimos muito com ele, com o Luiz da ECA também, que foi diretor da ECA. O Teixeira tinha uma visão de um curso de pós-graduação que não estava atrelado às regras da pós-graduação que a USP e a CAPES impõem ao sistema de pós-graduação. Ele chegou a conversar com o nosso atual reitor, quando ele era pró-reitor, o Carlotti, eu acredito que entendeu isso, mas foi uma luta que o Teixeira teve para tentar fazer uma mudança que permitisse com que a pós-graduação, as pessoas da pós-graduação aprendessem de forma diferente. Daí surgiu um curso, até que a gente nunca terminou de fazer, né, junto com o pessoal da ECA, e esse era um caminho de poder realmente fazer uma transformação na educação. É uma pena que o Teixeira não esteja mais ativo para que a gente pudesse andar nesse caminho. Talvez agora, com o Carlotti na gestão, né, o professor Carlotti na gestão da reitoria da USP, a gente pudesse fazer esse tipo de mudança, porque hoje eu entendo que a visão do nosso reitor é uma visão mais transformativa. E eu chamei o Teixeira para fazer parte de um projeto interdisciplinar enorme que nós temos na USP, que é um projeto ousado à maneira do Teixeira, com vários professores. O Teixeira aceitou participar e assim, nós estávamos conversando, eu convidei ele na semana anterior ao falecimento dele e ele aceitou. No sábado conversei com ele falou, não, segunda-feira a gente almoça e a gente conversa melhor sobre isso e tal, e aí nós soubemos o que aconteceu. Obviamente, assim como a gente vai perdendo as pessoas, mas isso não quer dizer que a gente perca o homem Teixeira, e o intelectual Teixeira Coelho, a gente perde a pessoa. Eu tenho um hábito, eu tenho uma estante na minha biblioteca, que é a estante do que eu chamo dos meus amigos mortos. E o Teixeira foi transferido dos amigos vivos para os amigos mortos. Os meus amigos mortos são os amigos mais importantes, né? Isso é uma coisa que eu faço desde de moleque. Assim, Beethoven é um amigo morto, Einstein é um amigo morto. Né? Esses amigos que você só tem acesso através daquilo que eles deixaram para nós. E esses amigos mortos, eu sempre imaginei que um dia, se esses amigos mortos e os vivos me ajudarem a entender alguma parte do mundo, como eu vejo aqui os colegas que acabaram de falar, né, sobre o próprio Teixeira, talvez um dia, simbolicamente, eu me junte ao Teixeira
sendo um amigo morto, junto com o meu amigo morto, a ensinar os meus amigos vivos com aquilo que a gente deixa. Em que sentido isso? Por que o Teixeira, nessa época, na visão como neopolímata, essa visão da singularidade, ela já provavelmente integra, é uma pena que eu não posso estar à tarde, mas o IEA grava, né, os eventos, então à tarde, depois eu queria muito ver, porque eu não tenho esse conhecimento e esse acesso à obra anterior do Teixeira, eu gostaria de conhecê-lo melhor, né, dada a influência enorme que ele teve sobre mim. Mas esse Teixeira polímata e esse Teixeira livre, uma coisa que era incrível nas nossas conversas, nos nossos almoços, os nossos almoços eram assim, começavam a meio-dia e ia para as 5 horas da tarde. Uma das coisas é que eu gosto muito de escrever, mas eu tenho medo de escrever, e o Teixeira foi uma das pessoas que me ensinou a perder um pouco desse medo, né? Quando a gente discutia essas questões sobre como escrever, porque eu via que a facilidade dele, você lê o que ele escreve, né? E ele me ensinou coisas simples, mas que são coisas muito importantes, que quando você recebe uma permissão de alguém como o Teixeira, né, de dizer assim, senta lá e escreva, não se preocupe, né? Esse tipo de coisas é que eu posso colocar aqui como depoimento sobre o Teixeira, as coisas muito pequenas que ele me ensinou ou serviu como um guardião do portal, né, de me abrir um caminho, assim como se faz para um aluno, como a gente faz com um aluno que a gente orienta. Então, nesse sentido, eu me sinto um aluno dele. Eu aprendi com ele uma série de coisas, assim como eu aprendo com você, Martin, com você, Lúcia, né? Aprendi uma série de coisas, e esse aprendizado e esse agradecimento está agora no domínio dos amigos mortos, mas ele não deixou de existir. A minha interpretação do Teixeira é que ele não era uma pessoa religiosa. Ele não acreditava num pós, né, físico, como se acredita em religião. Então essa era a interpretação que eu tinha de algumas conversas que eu tive, não sei, talvez Bruna saiba melhor isso, né? Então, quando você vê, quando eu tive no enterro do Teixeira, que você vê aquele homem deitado ali, ele não era mais o Teixeira. Ele não era mais aquela pessoa. Ele é essa pessoa dos livros. Então essa é a transcendência do Teixeira, e esses são os ensinamentos. Então, num certo sentido, eternamente, nós vamos continuar aprendendo com ele. O Teixeira me parecia uma pessoa muito com essa questão dos termos. Ele tinha códigos, né? Ele, por exemplo, nesse livro do E-Cultura, a palavra humanidades, ela tem um S com a outra cor. Então ele tinha uma série de mensagens, provavelmente cada palavra que o Teixeira deixa ali, ela vai poder ser interpretada, usando o Humberto Eco aí, né, da obra aberta, ela vai poder ser interpretada por nós de uma forma diferente. Então, num certo sentido, um novo amigo morto que eu fiz, que eu não conhecia bem, que agora eu estou começando a entender melhor, que é o Fernando Pessoa, com os seus heterônimos, né? Num certo sentido, o Teixeira, intelectualmente, ele é uma espécie de Fernando Pessoa daqui do Brasil, né? Do ponto de vista intelectual, não literário, talvez, mas do ponto de vista intelectual, porque ele sempre deixava a gente, ele sempre dava liberdade para que nós pudéssemos fazer as conexões, e depois, no fim, nas nossas reuniões, ele dava algumas conclusões, mas ele nunca se colocava sobre as conclusões que nós, do grupo, tínhamos tirado. Então, essa visão é que eu falo que é uma visão
parecida com a visão de Fernando Pessoa, que o Fernando tinha essa ideia de que as coisas são vistas de vários ângulos diferentes e que não existe conclusão no mundo. E a minha sensação do Teixeira foi essa, que não existe conclusão no mundo. Tanto é que ele estava atrás dessa questão da singularidade, com a pergunta sobre o que vai acontecer, né, no mundo. E deixou para a gente isso. Tudo bem, ele não vai ver, a gente fica triste, que ele poderia pelo menos chegar até 2050 e ver alguma coisa da singularidade, né? Ele não viu, eu acho que ele viu. Eu acho que ele viu porque ele criou os cenários na cabeça dele e ele enxergou isso, ele discutiu isso com a gente. Então, esse é o lado de aprendizado com o Teixeira. Ele trazer essas questões e deixar que a gente veja. Mas eu acho que depois de hoje, se ele estivesse aqui e assistisse tudo, ele iria ficar quietinho. E aí, depois, no fim do evento, ele iria dizer assim: vocês não entenderam nada. Deixa eu explicar. E aí, ele explicaria ele mesmo de uma maneira completamente diferente, né? Com os termos dele, dizendo aonde que ele realmente queria ir, o que ele estava pensando, etc. E trazendo aquela bagagem absolutamente gigantesca que os dois colegas mais próximos ali do Teixeira, que trabalharam muitos anos com ele, colocaram. E para terminar, aí tem o Teixeira professor, esse é o meu Teixeira professor, né? A quem eu guardo com muito carinho, e tem o Teixeira companheiro, né? O Teixeira companheiro, aí eu vou pedir uma permissão para vocês para trazer Voltaire, para trazer Cândido, a ideia de Cândido, né? Para quem não conhece, não leu Cândido, então o Cândido, ele é apaixonado pela Cunegunda, né? Que é belíssima, e ele sai numa jornada, e essa jornada ela é determinada pelo Dr. Pangloss, que é o filósofo que diz para ele que é a essência do otimismo do Cândido, que é tudo está bom, mesmo que tudo esteja mal. As coisas sempre estão bem. E o Cândido passa por coisas horríveis e coisas maravilhosas, mas ele nunca se esquece da Cunegunda. E o objetivo do Cândido e o otimismo do Cândido é a beleza da Cunegunda. Simbolicamente, e o Voltaire, num certo sentido, Teixeira é como Voltaire, ele deixa as mensagens dele nas entrelinhas. E o Voltaire, ele coloca, então, essa ideia simbólica de Cândido como vendo a beleza, como vendo a Cunegunda. E é nesse sentido que eu me sinto companheiro dele, porque eu tenho a Cunegunda de cada um de nós, cada um que está aqui, é diferente e, ao mesmo tempo, igual. Porque é essa beleza que existe na nossa capacidade de pensar, na nossa capacidade de entender o mundo, é essa maravilha, esse entusiasmo todo que o Teixeira sempre teve de tentar entender. Então, se nós pegarmos agora a singularidade, tentar entender o que uma criação do próprio homem fará ao homem depois que houver a singularidade, é uma busca da Cunegunda. No certo sentido, então, o Teixeira, era um Cândido. E eu também sou um Cândido. Então, nesse sentido é que nós somos companheiros. E o Teixeira me ensinou, aí voltando, apesar de ser companheiro, eu sou sempre e serei sempre aluno, ao mesmo tempo ele me ensinou também a ser um Cândido um pouquinho melhor. Ele me mostrou uma outra parte da beleza, que é a beleza que ele estava buscando. Então, por isso que ele está aqui, e que ele nunca vai sair daqui. Aqui ele está, e aí na cabeça de todos os que estão aqui também. Então, ele está presente, né? No nosso conceito, e eu sou como ele, não acredito nessa visão de que exista algo físico fora, mas enquanto
os seres humanos existirem, né, enquanto existir a humanidade sem o S ali, né, nós vamos estar buscando a Cunegunda, e essa busca da Cunegunda traz para nós a presença do Teixeira. Eu espero que ela esteja aí na visão de vocês, e com isso eu espero que com isso também o Teixeira esteja com cada um de nós aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos, por tus aportaciones y tus reflexiones desde otra perspectiva. A continuación va a intervenir Jurema Machado, es arquitecta y urbanista. Fue coordinadora del sector cultural de la representación de UNESCO en Brasil y presidenta del Instituto de Patrimonio Histórico. Y también participó en algunos cursos y algunas actividades con el profesor Teixeira. Jurema, tienes la palabra. Bom dia a todos. Muito obrigada aí pelo convite, pela companhia, pelas falas que me trouxeram aí já muito do que eu convivi e que coincidem em boa parte com muitas das minhas impressões, das sensações. O formato desse evento é muito interessante, porque, na verdade, embora uma homenagem, ele acaba nos levando para a obra, né, para o trabalho do Teixeira, e é uma obra que está calcada no presente e na ação. Eu acho que é impossível que ela não permeie, né, o nosso cotidiano, continue permeando justamente por essa característica. E depois desse convite, apesar de eu ter ficado honrada, feliz, eu fiquei me perguntando por que eu, nesse ambiente, que é um ambiente eminentemente acadêmico, do qual eu não faço parte, a minha trajetória profissional foi outra, e, enfim, me sentindo um pouco um ponto fora da curva, e exatamente foi aí que eu busquei as razões, né, as razões da minha presença, da minha relação, e de como é que essa troca profissional minha com o Teixeira ao longo desse tempo se deu, e a partir daí como é que eu traria, né, para vocês, traria para esse conjunto das minhas impressões, das minhas sensações, do que houve de muito rico nessa história, nessa pequena história, que é uma história, aliás, de longos anos, mas muito intercalada aí, com alguns momentos de maior presença e outros de afastamento. E, na verdade, isso me levou a 3 ideias que eu queria desenvolver aqui de uma forma bem sintética, mas, assim, que ideias são essas que me trouxeram, né, que esse convívio com o Teixeira me trouxe? A primeira é do intelectual, muitos já mencionaram aqui, né, do seu compromisso com o pensamento crítico, um compromisso inarredável e extremamente marcante. O segundo tema que me marca na compreensão, né, do Teixeira, do seu trabalho, essa obsessão, foi uma obsessão dele com o papel da sociedade civil e, quase que como uma consequência disso, uma certa desconfiança das instituições e do Estado. E um terceiro ponto foi uma busca entre um equilíbrio entre reflexão e prática. É algo que ele nunca abandonou, que eu acredito que ele perseguiu todo esse tempo. Essa é uma leitura, né, muito particular, muito sintética, e, claro, existirão outras, mas é a contribuição que eu posso trazer. Sobre a questão do intelectual e o pensamento crítico, né, eu acho que todo mundo concorda, essa palavra já foi mencionada aqui várias vezes, que o intelectual não é exatamente ou exclusivamente aquele que é o dedicado às ideias, às letras, à ciência, à filosofia, mas é, sobretudo, aquele que fala para o espaço público e que defende uma ética universal, que fala da emancipação, da liberdade, ou seja, assume um papel que é político, mas que não é nem partidário nem institucional, são 2 amarras, né, que o Teixeira sempre recusou, mas é esse papel no sentido da polis, né, da praça pública, desse compartilhamento e desse papel na relação com os demais. E aí eu levo para o primeiro contato que eu tive com a obra do Teixeira, um livro que pouco mencionado, que já talvez dos mais antigos,
que se chama A Construção do Sentido na Arquitetura, publicado no final dos anos 70, pela editora Perspectiva, aquela coleçãozinha Debates, né, da capa branca e preta. Eu começava, naquela época, o curso de arquitetura. É um curso, a arquitetura é um ambiente de culto à personalidade, é um culto de vacas sagradas, isso vem se limitando aí ao longo do tempo, mas era bem a característica da minha época. E eu me deparei, logo nos primeiros anos, né, da arquitetura, com um texto do Teixeira absolutamente desconcertante, porque era um texto que não poupava ninguém. Isso, inclusive, ficou na minha memória, eu fui aqui na estante procurar o livro. Ele, de Vitrúvio, a Redificatória de Alberti, que eram, né, os grandes tratadistas, até os contemporâneos, especialmente os modernos, quando esses modernos resolvem se atrever a construir posteriormente uma teoria sobre a sua própria obra, como é o caso do Le Corbusier, a análise do Teixeira ela não chega a ser demolidora, porque ela cuida de inserir cada autor no seu tempo, mas ela não deixa barato as imprecisões, as inconsistências e as repetições impensadas. Vários de vocês falaram disso aqui, não existia solução fácil, né, imediata ou, vamos dizer, previamente construída para ele. Então, de Vitrúvio, ele afirma que, ao definir a arquitetura como ordenamento, distribuição e definição, que ele não estava dando nenhum passo em direção a um conceito claro da disciplina da arquitetura e da sua prática. E Alberti, que lhe sucede com também um outro tríptico, né? Firmitas, comoditas, voluptas, depois, bem mais tarde, Blondel, com construção, distribuição, decoração, e outros trípticos, né? Vetustas, firmitas, utilitas, até Nervi, com o arquiteto, né, italiano, bem do século XX já, falando de função, forma e estrutura. E mais tarde, essas sínteses, né, elas vão dar lugar à ideia de forma e função, né, a dupla forma e função, que é a origem do funcionalismo e que ele, o Teixeira, mais uma vez critica e questiona, dizendo que a teoria deveria ser fiel ao seu enunciado e se chamar teoria da forma-função e não fazer uma escolha, a escolha do funcionalismo, né, que essa teoria passou a se chamar na arquitetura, porque, segundo ele, essa escolha pelo funcionalismo era uma escolha no interesse do produtor da habitação ou da cidade, mas que essa arquitetura era nada funcionalista, ela era formalista para quem a consome. Isso chega a ser um pouco, né, curioso, engraçado, parece teimosia, um pouco de ranzinice, mas não é bem isso. Com essa e com outras interrogações, ele dá um puxão de orelha, né, na ignorância dos arquitetos, ele inclusive utiliza essa palavra, sobre o seu trabalho e sugere um outro esquema de análise não definitivo, que ele começa a explorar, que seria a partir do conceito de espaço. Então, espaço, relação interior-exterior, público-privado, construído, não construído, artificial, natural. Isso tudo para dizer o seguinte, na obra do Teixeira, o que eu percebi na obra e no convívio, no contato, que de um lado, a gente tem sempre uma não aceitação fácil de cânones, de princípios, de dogmas, né, de forma alguma, e, do outro lado, a proposição de um caminho a investigar. Ele não parava, vamos dizer, nessa demolição, né, e mais tarde eu presenciei isso, em todos esses debates, né, organizados, e, enfim, inclusive produções mesmo, né, de textos e etc., porque essas demolições elas não eram estéreis, né? A partir desse ponto, ele insistia, né, de que a coisa se encaminhasse para formulações, proposições e recomendações, né, no caso dos seminários. E um irmão gêmeo, eu diria, do desejo de falar em praça pública, né, o desejo de ensinar e, sobretudo, o desejo de ensinar a pensar. Em algum momento eu ouvi dizendo que ensinar a pensar é sempre um exercício para o futuro. E é a realização disso que ele cita do Montesquieu, daquele verbete sobre o gosto, né, que ele
preocupou, que ele publicou, que é essa ideia da ampliação da esfera de presença do ser, ou seja, uma ampliação, hoje só de ouvir os colegas, né, falando de temas aí que eu até desconhecia em que ele se envolvesse, né, uma ampliação permanente que pressupõe sempre uma mudança de lugar, sempre uma busca de novas fontes de sensação, de sensações, de gestos, etc. E junto com esse ensinar a pensar, tem sempre a tentativa da ação, né, de instigar uma ação. Quer dizer, além dessa carreira universitária que todos conhecemos, né, o dicionário, eu acho que ele tem esse sentido da ação, o dicionário crítico de política cultural, porque os dicionários, claro, são formas difíceis, eu imagino, muito difíceis para quem as produz, porque elas podem cair numa superficialidade, numa simplificação, e ele optou pelo dicionário crítico, né, que problematiza cada um dos verbetes. E, ao final, esse dicionário, que se tornou, vamos dizer, um best-seller, né, um livro obrigatório para todo mundo que, especialmente no Brasil, trabalha com políticas culturais, ele é extremamente generoso, né, porque ele contribui com um campo que, naquele momento, era muito frágil, o campo da gestão cultural, da política cultural no Brasil, no final dos anos 90. E, certamente, né, me ocorreu isso, depois, ao ver a data da publicação do dicionário, também muito antenado com o ambiente internacional, que era exatamente o ano, um pouco antes da Conferência de Estocolmo, né, para as políticas culturais, a Conferência das Nações Unidas, que é de 98. E aí eu menciono um tema, que é o tema que me diz mais respeito profissionalmente, e que eu lamento não ter explorado mais na minha interlocução com ele. É um tema que certamente vai voltar agora, está voltando com a questão da reorganização do Ministério da Cultura aí pelo novo governo eleito. É o tema do patrimônio e da memória. E o que eu percebi no contato e nas leituras é de que esse tema não era um tema da especial atenção, do especial interesse dele. Inclusive, vi no dicionário os verbetes, né, sobre patrimônio e memória, e que eu acho que esses verbetes já apresentam defasagens, que não é uma coisa comum, é um certo atrevimento meu falar isso, mas já apresentam defasagens em relação a como as políticas culturais evoluíram nesse campo. Como eu disse, não era essa, né, o seu interesse maior, e eu ouvi agora, a propósito dos debates sobre a Semana de 22, eu ouvi dizer que ele preferia os sonhos do futuro à história do passado. E aí eu faço, inclusive, um parêntese, meu nome no material de divulgação está associado ao IPHAN, alguém me apresentou como a pessoa do IPHAN. Na verdade, eu não tenho nenhum vínculo com o IPHAN, eu fui presidente do IPHAN durante um período, foram 4 anos, mas o meu maior diálogo com o Teixeira não foi no IPHAN, foi na Unesco, no Escritório de Representação do Brasil, onde eu trabalhei por 12 anos, e esse período coincidiu com a aprovação, a produção e a aprovação das convenções do patrimônio imaterial e da diversidade cultural, que foram temas que nós tivemos em comum. Então, sobre esse debate que eu não tive com ele sobre o patrimônio, ele coloca problemas reais e de difícil solução, que sobretudo, a questão da identidade, né, as identidades que hoje não têm mais o sentido que tinham, né, no momento de construção dessas políticas, ou seja, aquelas identidades vinculadas a Estado-nação, a territórios, né, rigidamente definidos, identidades dadas e pétreas, né, e permanentes, que, na verdade, isso não faz mais sentido. E ele, com isso, ele critica a vinculação ao passado de tradição portuguesa e também a tradição do nacional popular, e diz que essa visão do patrimônio era uma visão extremamente arcaica, agrícola, são palavras dele, geopolítica da cultura e do patrimônio, e, portanto, gerando uma política enraizante, patriarcal, patrimonialista. Ele diz ainda que a preservação
e a noção de dinâmica são incompatíveis, são antitéticas, e que, no limite, o único modo de preservar algo que é dinâmico é preservar todas as formas de diversidade, que isso é uma tarefa impossível para a política pública. O que eu teria a dizer, e que eu não disse para ele, até porque esse tema dificilmente surgia, é que esse diagnóstico ele é claro, eu acho, no campo do patrimônio, não é nenhuma heresia falar isso, acho que há uma compreensão nesse sentido. O que não há é uma formulação de políticas e de uma forma de agir que seja compatível com essa nova compreensão. Ou seja, as políticas de patrimônio ainda não conseguiram, né, se aproximar da vida cotidiana, da dinâmica das cidades, da questão ambiental enfim, do tempo presente, né, como eu acho que ele gostaria. Aí vou para mais um tema. Então, né, falei do intelectual e dessa coisa do pensamento crítico, daquilo que exploramos e não exploramos. O outro tema seria essa relação com a sociedade civil. Ele chama de falência das grandes narrativas, né, falência, ou quase falência dos fracassos, pelo menos, do estado de bem-estar social, essa mudança nos processos culturais, tudo isso fez com que a sociedade civil se organizasse para ser um ator decisivo e enfrentar o próprio Estado, as questões ambientais, educação, direitos humanos, etc. E, ao mesmo tempo, a política cultural passa a ser marcada por uma pluralidade, né? Pluralidade da sociedade civil e das subjetividades, das singularidades, né? Como já se mencionou aqui hoje também. E que, diante desse grande mosaico, a solução, né, que ele entendia e que ouvi defender várias vezes, é de que as políticas culturais não se ocupem de conteúdo, mas que elas se ocupem de oferecer os meios, né, para que esses conjuntos de singularidades inventem os seus próprios fins, né, que é exatamente a frase que vocês escolheram aí para representar esse convite aí ao debate de hoje. Isso é o que eu via ele falar do SESC, né, a razão pela qual ele sempre trouxe o SESC para os debates, exatamente nesse sentido de, né, abrir um grande espaço e oferecer os meios para que as manifestações ocorram, né, enfim, o novo aconteça, não vinculado a nada. E eu via muito essa aversão dele à questão institucional, né, e política, quando ele me convidava para os eventos, sobretudo o período do Itaú, em que ele dizia que ele não estava convidando a Unesco, que ele estava convidando a mim, e que eu viesse despida, né, do peso institucional, que eu trouxesse as minhas opiniões e tal, mas que eu não trouxesse a instituição. Isso não é fácil de fazer, eu, de certa forma, tentava com muita honestidade e tentava, sobretudo, trazer questões muito concretas, assim, muito práticas, muito reais, que eu acho problemas mesmo, que eu acho que era do que mais, vamos dizer, o estimulava, né, nesse sentido. Nessa questão da aversão, né, ao Estado, que eu percebia, ou pelo menos desse Estado, né, que se intromete mais do que devia, né, sobretudo na gestão da cultura, ele fazia uma ressalva, né, não sei quanto vocês observaram isso, mas ele fazia uma ressalva para os governos locais, né, dizendo que o governo local é o único que não é ficção, os demais são ficção, que a cidade é real e os demais níveis são ficção. E de fato, o que a gente viu e vê acontecer, e vê essa tendência, né, para o futuro, tanto nas soluções locais, né, da relação com a cultura, mas quanto também vendo cidades, né, amalgamando, assim, fazendo uma espécie de síntese dessa agenda global para a cultura, como é o caso de Barcelona, ou da Cidade do México e São Paulo, que eu acho que pode reivindicar também esse lugar. Bom, e finalmente, o que seria o terceiro aspecto, né, do que mais me marcou na relação com ele, é essa coisa da busca do equilíbrio entre reflexão e prática. Isso traz, né, representado por quase tudo que eu disse antes, né, são casos, são exemplos concretos de como isso aconteceu,
mas eu acho que se materializa também na estética da escrita, né, no talento aí do autor de ficção, mas também nos ensaios, que é essa forma rascante, as frases curtas, meio surpreendentes, quase que como heads, né, de matéria jornalística, que a princípio parecem uma síntese apressada, mas depois elas vão se desdobrando de uma forma muito rica e muito complexa, coisa de quem tem muito talento, quer dizer, o escrever, né, a questão estética e da escrita, eu acho que é um pé, né, na prática da arte e da cultura. E essa coisa de que ele não se furtava, que ele não evitou, né, tarefas difíceis, espinhosas, como eu o vi atuando na ONG Arte Sem Fronteiras, no Observatório do Itaú, no MAC, USP e no MASP, né, e sempre tentando trazer isso que ele chamava de uma cultura-ação, ou seja, de uma imersão nas coisas da vida, né. Enfim, eu acho que é desnecessário dizer que a presença dele já nos faz muita falta, mas que, por outro lado, sem nenhum... é uma presença que se impõe, né, que vai se impor, que vai estar entre nós aí por muito tempo, no sentido de desdobrar, de dar sequência, né, a todas essas provocações e convites, né, a pensar e a agir que caracterizam esse nosso convívio com ele. Muito obrigada. Muito obrigado, Jurema, por tus reflexiones. Y para terminar esta mesa vamos a dar la palabra a Danilo Santos de Miranda, director do SESC, el Servicio Social de Comercio do Estado de São Paulo, gran amigo de Teixeira, y que han compartido muchos intercambios, ¿no? Sobre todo, Teixeira siempre era un embajador de los SESC, como modelo de gestión y como modelo de participación público-privada. Pues bien, Danilo, tienes la palabra. Minhas amigas, meus amigos, nesta homenagem ao professor Teixeira Coelho, eu gostaria de expressar algumas palavras para homenagear mais uma vez esse nosso amigo e excelente profissional que nos deixou. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar a participação nesse encontro junto com Afonso Martinel, da Universidade de Girona, ao Xavier Greff, da Universidade de Paris, ao nosso querido Canclini, professor Néstor Garcia Canclini, Jurema Machado, do IFAM, e dizer que é uma honra muito grande estar nesse grupo de pessoas que prestam sua homenagem nesse momento ao nosso querido professor Teixeira Coelho. Gostaria de cumprimentar também os organizadores dessa homenagem, de felicíssima lembrança, Martim Grossman, Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira, da USP, e Nayene Sanches, também da USP. E falarmos, portanto, discutirmos ou aprofundarmos alguns conceitos a respeito da figura múltipla do nosso professor Teixeira Coelho, acadêmico, professor universitário, crítico de arte, escritor, curador, gestor, portanto, uma pessoa com inúmeras características, todas elas colocadas como, digamos, uma ação comum em favor da cultura, em favor da discussão das políticas culturais, de uma forma séria, profunda
e muito bem conduzida por ele mesmo, né? Durante as minhas experiências de encontro com o professor Teixeira Coelho, eu sempre tive a grande percepção da sua profundidade, da sua seriedade e da maneira com que ele realmente tratava essa temática toda de uma forma sempre bastante sólida. O seu robusto pensamento desenvolvido, com suas contribuições de base filosófica para a reflexão acerca da cultura, demonstra que ele foi um intelectual livre. Por esse modo, não é possível enquadrá-lo nas categorias de professor, gestor, curador, crítico de arte, embora a fusão entre elas esteja na base de sua obra e atuação. E eu prefiro, portanto, localizá-las todas nesse campo da colaboração efetiva com pensamento sobre a cultura, uma reflexão sobre as políticas culturais e tudo aquilo que de alguma forma possa colaborar para o seu entendimento e o seu desenvolvimento, especialmente num país como o nosso, nesses períodos finais da sua vida em que muita decepção provavelmente deve ter participado, deve ter tido uma presença forte no seu pensamento por ocasião dessa perseguição, desse obscurantismo que refletimos, que esteve presente e a gente espera que seja abandonado efetivamente na nossa realidade nesse momento, sobretudo no que diz respeito ao pensamento, ao conhecimento, à discussão sobre temas realmente relevantes. A seriedade e a profundidade com que Teixeira Coelho tratou dos temas que envolvem a cultura e a arte demonstram que seu entendimento da ação cultural está para muito além das dimensões instrumental e operacional desse campo. Afinal, ele sempre se esforçou para revelar e discutir os valores, ideias e conceitos que sustentam tais práticas. Suas abordagens eram geralmente de fôlego e de fundo, desconstruindo lugares comuns e descortinando aspectos surpreendentes. A persona pública de Teixeira Coelho manifesta em suas contundentes intervenções nos debates, eu tive a ocasião de perceber várias vezes, nos debates sobre cultura e a sua gestão, se distinguia por certa mordacidade, incluindo uma dimensão performática orientada à provocação. Ligada a esse caráter mordaz, estava a recusa em entronizar os bens e as práticas culturais como objetos de culto, a fim de seguir apostando na vitalidade e dinamicidade dessas manifestações. Ambivalência conceitual sustentada por Teixeira Coelho poderia ser ilustrada pela célebre afirmação do cineasta Jean-Luc Godard. A cultura é regra, a arte é exceção. A cultura quer a morte da arte. Esta afirmação contundente, provocadora, de Jean-Luc Godard. Talvez por isso a própria ideia de homenageá-lo hoje, aqui nesse Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, seria ácida e ironicamente recebida por nosso inquieto amigo. É provável que ele sugerisse um debate aberto e acalorado sobre os paradoxos da gestão cultural, no sentido de se refletir sobre as incongruências de administrarmos aquilo que, justamente, escapa do controle. E se pensarmos nessa discussão
num período pós-pandêmico e num período em que o obscurantismo dominou a administração pública federal no Brasil, no campo da cultura e em outros campos do conhecimento, da universidade, etc., etc., nós teríamos mais motivos ainda para imaginarmos essa realidade. Como sabemos, Teixeira Coelho esteve presente em ações fundamentais na Universidade de São Paulo, e teve também uma atividade prática, objetiva, no Observatório de Ação Cultural, do Itaú Cultural, durante um bom tempo, produzindo muito material, seminários, debates e publicações que pudessem, de alguma forma, colaborar nesse momento para a nossa reflexão. O SESC de São Paulo, portanto, se sente honrado em participar desse momento de reflexão sobre a figura de Teixeira Coelho, e dizer que as colaborações que tivemos foi sempre muito honroso, muito gratificante vê-lo como um pensador sério, responsável, interessadíssimo nessa discussão, inclusive na própria ação que nós realizávamos. Eu fico muito agradecido nesse momento pela oportunidade que temos de poder refletir sobre o trabalho e o pensamento de Teixeira Coelho e desejar que a gente possa ainda aproveitar bastante todo esse cabedal dos seus livros, da sua documentação, do seu trabalho, e de modo que a sua presença permaneça muito forte entre nós através do seu pensamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Danilo. Muchas gracias a los 4 participantes, ¿no? Que creo que coinciden en estas múltiples facetas del profesor Teixeira, ¿no? Y sobre todo esta idea de un hombre formado en el siglo XX, pero activo en el siglo XXI. Creo que como intelectual, en sus últimas obras planteaba retos importantes de futuro, en la gestión y en las políticas culturales, ¿no? Y sobre todo esta idea, esta capacidad de reformular ciertos conceptos y replantear preguntas. Bien, en este sentido, las preguntas, no sé si está organizado, si hay algunas preguntas online que podamos responder. Oi, Afonso. Nós não abrimos para perguntas nessa parte da manhã, então eu não sei se há alguém aqui na sala que queira falar alguma coisa, ou entre vocês, se vocês querem comentar alguma coisa das outras falas, enfim. Não sei se a Bruna também quer dizer algo mais, se não, sim? Só mais uma vez agradecer a todos. É muito reconfortante e é um lugar muito familiar para mim ouvir as palavras de vocês. Eu acho que eu sempre cresci, sendo filha única também, eles sempre me levavam para cima e para baixo e ficava sempre com essa conversa em algum lugar, eu ouvindo o que estava sendo dito, sem participar diretamente, que é um pouco o que eu estou fazendo hoje e que me faz sentir muito confortável. Então, só agradecendo mesmo, espero que a gente ainda tenha outras oportunidades de debater o trabalho dele. Obrigada. Sim, bom, nós seguimos à tarde, né, com outras conversas, aí focando obras específicas, mas acho que a gente teve falas muito boas. Foi muito bom ouvi-los e ouvi-la, Jurema, foi muito bom. Então, não sei se você quer dizer algo mais, Alfonso, mas agradeço muito a participação. No sé si hay alguna participación. Xavier, Jurema, Marcos, ¿queréis añadir alguna cosa más? No. Pues bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo para Bruna.
Es decir, hemos intentado trasladarte nuestra visión y nuestra perspectiva de tu padre, y que es la más profesional, pero esperemos que te ayuden a recordar, a recordar. Nosotros le recordamos mucho, lo tenemos muy presente, no lo olvidaremos, y esto creo que es el mejor mensaje, y sobre todo utilizaremos sus conocimientos y lo que nos enseñó a todos para seguir transmitiendo a otros y ir formando a personas que trabajan en este complejo mundo de la cultura. Muchas gracias a todos y damos terminada esta primera mesa de este homenaje. Y muchas gracias a los organizadores por haberme invitado y haberme pedido que coordine con mucho gusto esta mesa. Gracias. Bom, muito obrigada. Obrigada, Javier, Jurema, Alfonso, Marcos, que já teve que sair, professor Danilo, que não esteve, virtualmente esteve presente. Então, muito obrigada e convido que vocês permaneçam à tarde conosco.